X minutos, em X minutos, tá? Entra por minuto, em X minutos, entra por minuto, quantos litros de álcool? Bem, entra 6% de quê? 6% de 20 litros. 6% vezes 20. Entra 6% vezes 20, que dá quanto? 6 sobre 100, né? 6 sobre 100 vezes 20, que dá 1,2 litros de álcool. Entra por minuto 1,2 litros de álcool. Escrever álcool correto? Tá? Álcool. Tá? E sai por minuto. E sai por minuto. Quantos litros de álcool? Até que dá. Bem, Q de X é a quantidade de álcool no tanque em X minutos. Q de X é a quantidade. Então, quanto há por cada litro no instante X? Ou seja, em X minutos, quanto é que tem por cada litro no instante X? Q de X sobre 2.000. Essa é a quantidade de álcool que há no tanque em cada litro. Então, está saindo quantos litros por minuto? Isso aqui vezes 20. Que dá quanto? 1 sobre 100 vezes Q de X. E sai por minuto, tá certo? Isso aqui, litros de álcool. Ou seja, qual é a variação da quantidade instantânea? Qual é a variação? Qual é a variação? Quem é Q' de X? Que é a taxa de variação instantânea da quantidade de álcool. Entra mais do que sai, não entra? Mais do que sai. Então, isso aqui é a quantidade que entra por minuto. Qual é a quantidade que entra por minuto? Qual é? 1,2. Menos o quê? A quantidade que sai por minuto. Qual é a quantidade que sai por minuto? 1 sobre 100 vezes Q de X. Tá certo? Ou seja, a taxa de variação instantânea da quantidade de álcool em X é 1,2 menos 1 sobre 100 vezes Q de X. Essa é a equação. Ou seja, em X minutos entra por minuto, tá? 1,2 entram, né? Entram por minuto 1,2 litros de álcool. E saem. A concordância é essa, né? E saem. Por minuto. Não tem vírgula aqui, não. Vamos ver. Em X minutos entram por minuto, por cada minuto, essa quantidade de litros de álcool. E saem por minuto essa quantidade de litros de álcool. Ou seja, a derivada de Q em relação a X é 1,2 menos 1 sobre 100 vezes Q de X. Tá? É 1,2 menos 1 sobre 100 vezes Q de X. Que eu posso escrever facilmente, tá? Deixa aí. Que eu posso escrever assim. É melhor escrever dessa maneira. Vou escrever. Isso aqui fica
1 sobre 100, né? Vezes quanto? Vezes 120, tá? 120 menos Q de x. E é daí que eu vou resolver. E é esse sinal mesmo, né? Porque a derivada é positiva. E a quantidade que entra por minuto de álcool, né? Tá? É maior do que a quantidade que sai. Tá? É maior do que a quantidade que sai. Porque a quantidade que está entrando por litro, tá? É maior do que a quantidade que sai por litro. Tá certo? Então tá o sinal correto. Isso aqui é fundamental. Tá? A derivada é positiva. Porque a quantidade de sal, não, falei sal, álcool. A quantidade de álcool ela está aumentando. Então a derivada não pode ser negativa. A derivada tem que ser maior que ou igual a zero. Tá? Nesse caso, logo se eu olhar para cá, né? Q' de x, né? Logo, Q' de x sobre o quê? Sobre 120 menos Q de x, tá? É igual a quem, hein? A 1 sobre 100, qualquer que seja x maior que ou igual a zero. Tá? Ou seja, a tá? Daí a integral, né, de quem? De 1 sobre 120 menos Q de x vezes Q' de x dx é igual a quanto? É igual à integral de 1 sobre 100 integral em x. Ou seja, quanto é que dá essa integral aqui? Menos, dá menos, porque isso aqui se isso aqui for U, isso aqui não é o DU. Para ser o DU tem que aparecer menos. Aí eu boto menos aqui. Então quando eu boto menos aqui, né, menos que com menos fora, então U DU, tá? Então isso aqui é menos logaritmo natural de quê? De 120 menos Q de x. Isso é igual a quê? A 1 sobre 100 vezes x mais o quê? Mais uma constante. Onde C, tá certo? Para todo x maior que ou igual a zero, onde C é uma constante real. Ok? E se tem um menos aqui, tá? Se menos passa para o outro lado, então isso aqui fica menos 1 sobre 100, menos uma constante, que é mais uma constante. Tá? Assim, você tem o quê? 120 menos Q de x é igual a quê? É igual a exponencial de C, que é uma constante, vezes E elevado a menos 1 sobre 100. Qualquer que seja o x maior que ou igual a zero, onde C é uma coisa. E eu sei que é uma constante positiva, né? Não estamos nem já não. Tá certo? O que dá, isto é, quem é Q de x? Quem é Q de x?
Q de x é... Q de x é quanto? É 120, né? Q de x é 120 menos C vezes elevado a menos 1 sobre 100 vezes x, qualquer que seja x maior que ou igual a zero, onde C é uma constante positiva. Aquele logo deu 120 mais x sobre 120 mais x. Sobre o quê? Aquele negócio x mais a sobre x, logo e, x mais a sobre x mais a. Você quer dar isso? Não entendi. Aquele, quando você faz o logaritmo natural, fica x menos a sobre x mais a. Não, mas não é esse não. Isso aqui é a integral disso. Dá o logaritmo natural de 120 menos Q de x. É igual à integral disso, menos 1. Aí aplica a exponencial. Exponencial do logaritmo natural, dá isso. E a exponencial disso, dá isso. Tá? Não tem nada, não tem isso aí não. Tá? Agora, descobrir essa constante. Tem a Q de zero. Como Q de zero, quem é Q de zero? Quem é? É 120 menos C, que é igual a quanto? Que é igual a 80. Então, quem é o C? C é 40. Porque aqui, ó, Q de zero, tá aqui, é 80, né? Ó, Q de zero é 4%, Q de zero é 80. Então, 120 menos C é 80, C é 40. Portanto, Q de x, quem é 120 menos 40 vezes elevado a menos 1 sobre 100 vezes x, qualquer que seja x maior que zero. E a porcentagem de sal e a porcentagem de álcool, né? E a porcentagem de álcool em x minutos é você pegar a quantidade de sal em x minutos que a parte dividido pelo todo, que é 2000, vezes 100%. Tá? Isso é a porcentagem de álcool. Justamente, se o x vai a mais infinito, a porcentagem vai a quanto? Não. Isso aqui vai a zero, a porcentagem vai a 1,2%. 1,2 não. É 6%, que dá 120 sobre 2.000, né? 120 sobre 2.000 dá 6%. Tá? E vai dar, né? Porque fica 120 sobre 2.000, aí fica multiplicado por 100, fica 120 sobre 20, que dá 6%. Que é exatamente o que essa equação diz, ó. O que o problema transmite para você, né? Porque a quantidade tende a 120, ó. A quantidade de álcool tende a 120 litros no tanque. Quando o x tende a mais infinito, isso aqui vai para zero, tá aí. Então tá aí feito o problema. Valendo. Tá? Agora, vou pagar aqui. Equação diferencial linear.
Uma equação diferencial linear de primeira ordem, e aqui as notas, circunstâncias, dadas funções P e Q, melhor colocar assim, dadas funções P e Q, funções de uma variável real, a equação diferencial f' de x mais p de x, f de x igual a q de x, ela é denominada equação diferencial linear. É denominada equação diferencial linear de ordem. Então, essa equação é chamada de equação diferencial linear de ordem 1. Das funções. Porque a maior derivada tem ordem 1. E por que é linear? Por causa desse termo que envolve a f. Isso é uma função linear de f. Porque a derivada da soma é a soma das derivadas, e aqui também é linear, multiplicado por p. Por isso que é linear. Tá? Porque se você pegar esse operador aqui, se você olha para cá, ó, você olha só para essa parte aqui, tá? E cria um operador L de f igual a quê? A derivada da f mais p vezes f. Isso é linear, como você vê na álgebra linear, tá? Quem é L? L de f. Daí que vem a expressão ser linear. Porque a derivada primeira é linear. Quem é L de f mais g? L de f mais g, quem é? Ó, é a derivada primeira de f mais g, mais p, expressando como funções, tá? F, p, função, mais p vezes f mais g. Isso é quem? É a derivada da f, mais a derivada da g, mais pf, mais pg, que é igual a quê? Se você pega isso com isso, dá L de f. E se você pega esse com esse, dá L de g. E a mesma coisa, L de lambda f, quem é? Sendo lambda um número real, tá certo? É lambda f derivada, mais p vezes lambda f. Isso dá o quê? Dá lambda f', mais lambda pf, tá? Isso é igual a QA, deixa eu concluir, é lambda vezes L de f. Isso aqui, qualquer que seja lambda real e quaisquer que sejam fg funções, claro, funções diferenciáveis, tá?